Olá! Sejam bem-vindos ao canal. Histórias maravilhosas e incríveis. Um marido abandonou sua esposa e filha doente para ir com uma amante, e ainda criar os filhos dela. Alguns anos depois, ele viu sua filha em um hospital, acompanhado de seus dois enteados que ele criou e deu tudo de si, mas a vida tinha outros planos. Quando a filha segue em frente como uma mulher livre e independente, os enteados deste homem passam a ficar muito loucos pela integridade de seu padrasto após a mãe deles morrer. A filha obtém sucesso graças aos sacrifícios de sua mãe. Já o marido infiel vai ter uma surpresa desagradável após ver o resultado da criação de seus enteados. Ele ficará preso aos seus filhos ilegítimos por toda a vida. Marido trocou sua esposa e filha doente pela família da sua amante. Tempos depois, esse homem teria uma desagradável surpresa no futuro com seus enteados. No subúrbio de Charleston, na Carolina do Sul. Daniel e Angélica eram um casal que se conheceram bem jovem em uma cafeteria. Neste local teve a primeira troca de olhares e ali iniciaram o seu relacionamento. Com 3 anos de relação, Daniel e Angélica foram para o altar. Se casaram e eles foram felizes durante um longo tempo. Daniel trabalhava em uma serralheria e assim obtinha o sustento para sua família. Já Angélica era dona de casa e de vez em quando se arriscava em bicos de babás de crianças e diarista. Não demorou muito para que Angélica ficasse grávida de Daniel e nasceu uma linda menina que deram o nome de Karina. A menina era a alegria daquele casal e viviam muito bem. Com o passar dos anos, Angélica e Karina tinham uma relação muito forte de mãe e filha. Apesar de amar muito seus pais igualmente na sua visão, a aproximação de Karina com sua mãe era bem mais forte, o que fez com que Angélica quase não dava atenção ao seu marido. Isso começou a deixar Daniel com ciúmes, por mais que Daniel se esforçasse em satisfazer os pedidos de sua filha e sua esposa. De início ele releva isso e viveu a sua vida normalmente. Mas quando Karina completou seus 12 anos, o casal começou a brigar todos os dias e já não se davam muito bem. A pequena Karina infelizmente era a única apanhada no meio de toda essa confusão. E com o passar do tempo, Daniel começou a chegar tarde do trabalho e já não dava mais atenção à sua filha e nem à sua esposa. Angélica notava a indiferença de Daniel com ela e sua filha. Era como se ele tivesse ressentimento das duas e não ser o centro das atenções na família e foi seguindo o tempo nessa situação. O que na verdade Angélica não sabia, era que Daniel estava tendo um caso com uma funcionária que era secretária na serralheria onde trabalhava de nome Samantha. Eles parecem muito apaixonados e parecem se dar muito bem um com o outro. Samantha em nenhum momento esconde nada do seu passado para Daniel. Inclusive ela acaba apresentando ele para seus filhos, 2 meninos que foi fruto de uma relação fracassada chamados Fernando e Ricardo. Seu ex-marido, pai dos seus filhos, era um canalha que batia nela e tempos depois o mandou para a cadeia por violência doméstica e ali mesmo na prisão, esse homem morreu em uma rebelião de presos. Daniel e Samantha parecem se corresponder e ele ganha o afeto dos 2 filhos, aqueles meninos que por incrível que pareça, parecem amar Daniel e cada vez mais o homem se rende aos encantos daqueles 2 garotos e ele estava sentindo algo forte por Samantha e os filhos dela. Ele praticamente já considerava aqueles 2 meninos como seus filhos. A partir desse dia, Daniel começou a sustentar a casa de Samantha e os filhos dela. Comprava roupas, brinquedos, comida, todo o sustento que ele dava para sua família. Ele passou para sua nova família. Todo o foco de Daniel passou a ser em Samantha, Fernando e Ricardo. Samantha de fato estava gostando de Daniel de verdade na sua visão e dos filhos dela. Ele era apenas um homem incompreendido na família errada. E mais adiante outro golpe iria acontecer para Angélica. Sua filha estava sofrendo desmaios constantes, mas em um deles, a menina não sentiu mais suas pernas. Angélica desesperada levou sua filha para um hospital. O médico diagnosticou a menina com uma doença na coluna que a fazia ficar incapacitado de andar e sentir as pernas. Mas a doença tinha tratamento e a menina poderia se curar. Desesperada, Angélica vai direto para casa para pegar algumas coisas importantes e passar a noite no hospital. Ao chegar em casa, Angélica vê Daniel na casa muito mais cedo que de costume. Ela contou para o seu marido sobre o que aconteceu com sua filha, mas Daniel não demonstrou o mínimo de sentimento de afeto ou desespero como um pai normalmente faria. Ele demonstrou indiferença e um olhar frio e disse: "Eu sinto muito.
Se você quiser cuidar dessa menina, vá em frente. Aliás, eu nem sei se essa menina é minha filha mesmo. Ao ouvir isso que seu marido Daniel disse, Angélica ficou petrificada com essas palavras e indignada disse: Como você pode dizer um absurdo desses? É nossa filha. Isso que você disse é sem sentido. Naquele momento Daniel decidiu assumir o jogo e contou que estava traindo Angélica com uma amante que conheceu no seu trabalho, que iria se divorciar de Angélica e seguir adiante com essa mulher. Ele disse que já não amava mais a sua esposa. Aquilo foi como uma pedra caindo na cabeça de Angélica e gritou com Daniel: Como você pode fazer isso? Abandonar a mim e a minha filha para ficar com uma mulher qualquer e ainda criar filhos bastardos que não são nada seus? Você é um canalha, Daniel. Indignado e com raiva, Daniel disse: Respeite a Samantha e esses meninos. Eles não têm culpa de nada. Eu estou tomando essa decisão. A Samantha e os filhos dela me fazem feliz e isso é o que importa. Eles são a minha família agora. Eu quero ficar com eles. O casal discutiu muito feio. Angélica se recusa a dar o divórcio e não iria desistir do seu matrimônio, mas Daniel, esperto, disse para Angélica: O que é mais importante para você? Um matrimônio fracassado ou a sua filha em uma cadeira de rodas toda a vida? Escolha agora. A sua filha ou esse casamento fracassado? Porque do contrário, não irei contribuir em nada no tratamento dessa garota. E ela vai te odiar muito. Angélica ficou completamente perdida e ele disse que ajudaria no tratamento da filha. Em troca teria que dar o divórcio. Sem alternativa e completamente encurralada, ela decidiu deixar o seu lado esposa de lado e pensou no mais importante, que era sua filha. E aceitou a proposta de dar o divórcio depois que a filha deles voltasse a andar. E a partir dali, a relação dos dois acabou de vez. Daniel naquele mesmo dia arrumou suas malas e começou a viver com sua amante e com os filhos dela. Mas como ele prometeu, ele ajudou no tratamento de sua filha e com muito tempo e dedicação. Sem a participação direta de Daniel, que dava apenas o dinheiro para o tratamento da filha Karina, a menina ficou curada da sua doença e voltou a sentir os movimentos das pernas. E depois disso, Daniel cobrou a dívida que fez com Angélica, e a mesma, muito ressentida com a traição e exigência de Daniel, assina os papéis do divórcio. Daniel não perdeu o seu tempo. O homem, muito feliz, propôs matrimônio a Samantha. Ele se casou rapidamente com sua amante, e Daniel assumiu seus filhos Fernando e Ricardo como fossem dele, e a partir desse dia, se dedicou por completo a Samantha e seus enteados. Angélica estava muito amargurada com a sacanagem que Daniel fez. Ela estava disposta a perdoar sua traição e recuperar sua família, mas o homem não se importou em chantagear com sua filha para desistir do matrimônio. Naquele momento Angélica se dedicou à sua filha e decidiu dar todo o seu amor para a menina. Mas quando Karina pergunta pelo pai e queria ver ele, Angélica decidiu falar a verdade para sua filha sem esconder nada. Para Angélica, romantizar que seu pai saiu de casa por alguma razão era uma mentira. E mesmo que a menina criasse uma péssima imagem de seu pai, ela falou a verdade e não escondeu nada de sua filha. Inclusive mostrou para a menina mensagens de textos salvas que ela descobriu no celular de seu pai. A menina de início não acreditou e pensou que a mãe estava mentindo para não deixar ver o pai dela. E então, para que não restassem dúvidas, ela mostrou as redes sociais de Daniel, onde ele aparece feliz com Samantha e os filhos dela, e pousando como se fosse o pai do ano. Karina ficou muito triste em saber que seu pai preferia uma amante e os filhos dela do que sua própria filha. Mas um dia inesperado, quando Karina sai da escola e vai para casa, ela vê no caminho uma cafeteria e entra dentro para fazer uma refeição. Ela fica chocada em ver Daniel dentro do local com Samantha e seus filhos Fernando e Ricardo em um momento bem família. E com muita raiva, Karina grita e diz: Que bonito, paizinho, para passar o tempo com esses bastardos que não são nada seus e essa mulherzinha. Você fica com eles. Mas para me ver e me dar atenção você não faz. Que bonito isso. Naquele momento Daniel, com raiva, diz: Respeite a Samantha e os meus filhos. Eles não têm culpa de nada disso.
Largue-se daqui e me deixe em paz. Não permitirei que ofenda a minha esposa e nem os meus filhos. E Karina, mais indignada, ainda disse: E você ainda os defende? Que bonito! O paizão do ano! Que ironia da vida! E aos gritos e muito furioso, Daniel disse para Karina: Me deixe em paz. Garota insolente. Já paguei o seu tratamento para voltar a andar. Agora fique com sua mãe e me deixe ser feliz com a minha família. Eles são a minha família agora. Sua imbecil ingrata. Karina, ao ouvir essas palavras, ela sai correndo e deixa aquela cafeteria. Daniel e Samantha procuram acalmar o clima péssimo e voltam a curtir aquele momento em família, embora Samantha tenha se sentido ofendida com o barraco feito por Karina, mas Daniel ficou ali com eles e prometeu que só ficaria ali para eles e nada mais. A menina, ao chegar à sua casa, conta tudo para sua mãe e a mesma ficou ali consolando Karina, e naquele momento Angélica disse para sua filha: Fique tranquila, meu raio de sol, o seu pai que saiu perdendo. Não precisamos dele para seguir adiante. Vamos vencer, Deus nos ajudará. E com essas palavras, Karina abraçou sua mãe. A partir dali, Angélica deu um duro e tudo de si para que sua filha fosse alguém na vida. E após 15 anos, Karina cresceu e se tornou uma linda mulher, com muito esforço e dedicação e muitos sacrifícios de Angélica. Karina se tornou uma médica e passou a atender pessoas e a fazer consultas. Karina era muito respeitada e querida por todos. Ela era grata aos sacrifícios de sua mãe para com ela. E um dia inesperado no hospital, ela atende um paciente que estava em uma cadeira de rodas, acompanhado por 2 rapazes que não se afastaram do homem por nada. Ela reconheceu o homem que estava fazendo um tratamento de fisioterapia na clínica para voltar a andar, após sofrer um acidente. O homem era nada menos que Daniel, o seu pai, e os 2 rapazes eram nada menos que Fernando e Ricardo, os filhos de sua amante Samantha, que foi sua esposa, mas Daniel não a reconheceu, pois tinha se passado 15 anos e ele nem sabia como era Karina. 4 anos antes, Samantha tinha contraído uma doença terminal e morreu em consequência dessa doença. Daniel e seus filhos Fernando e Ricardo, os 3 ficaram arrasados, especialmente Fernando e Ricardo, que foram os mais afetados com a perda repentina da mãe deles e antes no leito de morte da mãe deles. Os jovens prometeram a sua mãe em vida e quando estava morrendo que eles cuidariam de Daniel, o homem que foi o amor da vida da mãe deles, e eles fariam isso, mesmo que fosse necessário, eles morreriam por ele, e de fato Daniel sofreu muito a perda de sua esposa, mas ele nem imagina o que a vida faria para ele mais adiante. Daniel ficou aos cuidados de seus enteados, os quais os amavam. Os 2 rapazes pareciam muito dedicados a ele, como se eles fossem 2 pessoas que não tinham apenas uma gratidão, mas uma devoção muito louca por Daniel que era para eles. O seu pai e nada mudaria isso. Acontece que desde crianças, eles tinham uma carência paterna e Daniel foi a fonte de preenchimento do vazio que eles tinham. Já que eles praticamente sofreram uma verdadeira lavagem cerebral de Daniel e Samantha em sua criação que os mantinham leais a Daniel mesmo nessa situação, e se necessário os rapazes até morreriam por ele se isso fosse necessário. Eles sabiam da verdade que Daniel tinha outra família antes deles, mas eles não se importavam com isso. Eles tinham a vantagem de ter um pai, na visão distorcida deles. Mesmo que não fosse de verdade, aqueles 2 de fato eram loucos por Daniel e se quisesse morrer por ele, eles morreriam, pois com a criação que tiveram dele e de Samantha, o amavam de forma louca. E Karina, olhando aquela situação, disse: Realmente. Um verdadeiro pai para esses 2 bananas e um malvado comigo. Não sei como você conseguiu fazer esses 2 rapazes que não são nada para você serem tão devotados assim a ti. Sinto muita pena desses 2 idiotas que te veneram como se fosse um deus. Karina viu aquela cena e ignorou completamente o seu pai, e decidiu que não faria nada contra ele, pois a própria vida já estava fazendo. Por um lado, Karina não teria que carregar uma carga como Daniel em suas costas, já que Fernando e Ricardo estavam carregando por ela. Ela tinha gratidão por ter pagado seu tratamento para voltar a andar à custa do divórcio de sua mãe Angélica.
Angélica foi a sua maior aliada e amiga, e tinha muita gratidão por ela. Algum tempo depois, Karina saiu do seu plantão noturno e novamente viu na sua frente o seu pai acompanhado por seus 2 enteados. Teve uma troca de olhares. Dessa vez Daniel reconheceu sua filha e ficou encarando a moça. Ele já estava andando, já que o seu tratamento tinha dado certo. Fernando perguntou para Daniel se estava tudo bem, mas o homem respondeu que não era nada e que eram para ele e seu irmão Ricardo ficarem tranquilos, que tudo estaria bem. E como 2 cães obedientes, os rapazes atenderam ao pedido de Daniel. A situação para Karina era de completa pena. Por um lado, Karina até se sentiu bem de não estar ao lado de seu pai, ser controlada como uma boneca de corda sem vontade própria e sem pensamento crítico seria ruim. Aqueles 2 meninos pareciam robôs controlados por Daniel e por isso, Karina não se importou. Com o tempo, Karina conheceu um bom rapaz com quem casou, teve um casal de filhos e foi feliz. Cuidou de sua mãe e retribuiu todo o sacrifício dela para com sua amada mãe. Já Daniel estava com seus enteados e ele viu que com o tempo, os 2 tinham muitos ciúmes dele, principalmente quando ele dizia que poderia casar de novo e eles não gostavam dessa ideia. Fernando e Ricardo afastaram qualquer mulher que se aproximasse dele. O sentimento de devoção que antes eles tinham por Daniel se tornou um sentimento de posse e loucura obsessiva e os 2 rapazes ameaçavam abandonar Daniel se ele se casasse de novo. Pior ainda, os rapazes ameaçavam tirar as suas próprias vidas se ele casasse novamente. Os 2 enteados queriam Daniel apenas para eles e nada mais. Via o fato seu padrasto ter outra mulher em sua vida como uma traição a eles e sua mãe e eles não iriam permitir isso. Agora era Daniel que era prisioneiro da vontade de seus enteados Fernando e Ricardo. Os rapazes constantemente diziam que o amavam de forma bem radical, louca, obsessiva e emocionada. E por amá-lo, eles não deixariam que nenhuma mulher roubasse o lugar de sua mãe. Que para eles era a única mulher que merecia aquela casa, era Samantha, a mãe deles e mais nenhuma outra. De fato os rapazes amavam muito a mãe deles, assim como eles amavam Daniel, e que Daniel pertencia a eles como seu pai, eternamente de corpo e alma. Fernando, o mais velho com um olhar sorridente expressando loucura e obsessão disse para Daniel: O Senhor é o nosso Pai. Nós te amamos muito. Paizinho. O Senhor só precisa de mim e do meu irmão e mais nada. Vamos zelar pela memória da nossa mãe e pelo Senhor sempre. Juramos a nossa mãe no seu leito de morte. Já que você foi o amor da vida da nossa mãe. Nós cuidaremos do Senhor e vamos cumprir a nossa promessa. E seu irmão Ricardo completa com o mesmo sorriso e olhar de loucura e obsessão: Papai, vamos sempre cuidar de você. Você agora é tudo o que temos. Meu irmão e eu vamos te proteger sempre. Até com nossas vidas. Se necessário. Nós somos uma família e meu irmão Fernando e eu somos o suficiente para o Senhor e mais nada. Nós te amamos muito e vamos sempre estar aqui para o Senhor. Papai. E muito trêmulo e demonstrando medo, Daniel retrucou: Tudo bem. Meus queridos filhos. O papai aqui também ama muito vocês. E vou estar aqui sempre. Pela minha querida Samantha. Vou ficar com vocês sempre. Meus queridos filhinhos. Os 2 abraçaram Daniel, e o homem recebeu o abraço de seus enteados, mas muito apreensivo e ao mesmo tempo parecia demonstrar medo dos seus filhos que criou. O feitiço virou contra o feiticeiro. Pois de ciúmes de seus enteados se tornaram algo doentio e não deixariam seu padrasto seguir adiante com nenhuma mulher, pois queriam zelar pela memória de Samantha, a mãe deles, e manter Daniel intacto para eles era essencial. O amor que eles tinham agora tinha virado obsessão e loucura. E Daniel, temendo ficar sem o apoio de seus enteados ou que Fernando e Ricardo atentassem contra as próprias vidas, pois Daniel tinha deixado tudo por eles e Samantha e se submetia e aceitava tudo aquilo. Tudo leva a crer que os 2 rapazes Fernando e Ricardo surtaram com a morte da mãe deles, e agora iriam ver em Daniel todo o pilar e sentido para as suas vidas. Daniel agora era o único sentido e propósito que eles tinham para viver.
Era como se a vida e o destino tivessem tirado o livre-arbítrio de Fernando e Ricardo de suas almas e colocassem uma única diretriz: serem apegados eternamente a Daniel. E Daniel prometeu que só se dedicaria a eles por toda a sua vida, se ao menos os rapazes deixassem ele trabalhar para continuar mantendo eles e a casa. Com essas palavras, os dois rapazes aceitaram e Daniel voltou a ter o controle sobre eles. Pois o medo de abandono ou suicídio dos jovens ficou evidente. Daniel aceita o seu destino de livre e espontânea vontade. O homem chorava de desespero e angústia com a superproteção de seus enteados com ele. Mas ele se submetia mesmo com medo, porque os amava muito. Uma grande ironia: o homem amava dois jovens não eram nada para ele, mas não amava sua filha Carina. Praticamente Daniel criou dois jovens emocionalmente grudados nele, e mesmo obedientes a seu padrasto, eles não deixavam Daniel sozinho por nada, nem mesmo para tomar um banho. Eles o vigiavam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Até no seu trabalho, eles o levavam e buscavam pessoalmente. Daniel não tinha mais uma vida pessoal própria e nem mesmo privacidade. Mas as esquisitices de Fernando e Ricardo não paravam por aí. Os rapazes até colocaram suas camas no quarto de seu padrasto só para ficar perto dele e dormir ao lado dele. Aquilo era exagerado demais. Às vezes, quando Daniel estava no quarto trancado sozinho ou no escritório fazendo seu trabalho da empresa onde ganhava o seu sustento e mantinha sua casa e seus enteados, sempre ao abrir a porta, ele tomava um baita susto quando via Fernando e Ricardo na porta aguardando o padrasto dele sair para ficar junto dele. Daniel se recuperava desses sustos e logo consolava os jovens e procurava não deixar os rapazes apreensivos. Daniel ficou com medo das atitudes de seus enteados, mas ele também parecia ser muito dependente deles emocionalmente também, já que Daniel gostava deles e os amava muito, um amor distorcido, mas os amava. De fato, Daniel criou dois filhos fiéis dispostos a tudo por ele, mas ao mesmo tempo obsessivos e ciumentos que não o largaria por nada. Um ambiente de paranoia e loucura se criou naquela família. Um homem adulto com mais de 40 anos, morando com medo de dois jovens rapazes loucos de amor por ele e temendo ficarem sem o pai deles. O constante acercamento a Daniel era como se a falecida mãe deles dissesse o tempo todo em suas mentes: Cuidem do Daniel. Meus filhos. Cuidem do amor da minha vida. Daniel estava preso a seus dois enteados para sempre. Uma atmosfera de medo, claustrofobia e insegurança tomou conta da vida desse padrasto que criou os filhos de sua amada Samantha. Daniel demorou para notar que tinha criado duas crianças grandes dependentes dele pela vida toda e não dois homens adultos. Bem diferente de Angélica, que criou Carina com amor, carinho, educação e moldou para seguir em frente e encarar os desafios da vida e do destino. Daniel tinha feito a sua própria prisão sem muros e sua cama de espinhos. Ele não tinha escapatória. Já Carina estava firme e forte com sua família e nunca soube da situação de seu pai nas mãos de seus enteados. Carina decidiu deixar o pai de lado em sua prisão sem muros e se concentrou na sua família e sua amada mãe, Angélica, sendo grata por tudo o que fez por ela. Carina mais adiante recebeu uma nomeação por seu trabalho no campo da medicina e como agradecimento, Carina disse: Eu dedico esse prêmio à minha mãe, Angélica. A mulher que foi o meu pai e mãe e que foi a base fundamental do meu desenvolvimento. Do meu pai. Nada tenho a dizer. Porque ele desapareceu faz mais de 15 anos. Mas minha mãe está aqui e isso é o mais importante. Assim como meu marido e meus filhos. E todos aplaudiram Carina com muita alegria na sua palestra. Ela abraçou seu marido, seus filhos e sua amada mãe, Angélica. E seguiram adiante em suas jornadas. E em paralelo, Daniel estava seguindo sua vida, prisioneiro de seus enteados e lidando com a situação dos jovens que já demonstravam sinais claros de loucura. Mas, por amor a Samantha, Daniel aceitou o seu destino de ficar ao lado dos filhos de sua falecida esposa e cuidou deles. Aceitou se submeter às vontades de seus enteados, pois os dois mesmo instáveis psicologicamente,
Eles tratavam Daniel como se fosse um rei e dando carinho a ele, o que fazia o padrasto esquecer o medo e opressão dos rapazes por um breve momento e se acostumou com isso. Daniel de fato conseguiu o que queria, mas também obteve a sua fatura. Daniel preferiu esse castigo. Mas para ele, era melhor estar cuidando de dois jovens loucos e instáveis emocionalmente do que se reconciliar com sua ex-mulher Angélica e sua filha Karina ou se humilhar e pedir perdão às duas. Aqueles jovens obedeciam a Daniel cegamente, mas eles eram implacáveis com a ideia de Daniel colocar outra mulher em sua vida, que não fosse a mãe deles, a falecida Samantha. No fundo do coração, Daniel acreditava que os jovens tinham medo de perdê-lo e que Fernando e Ricardo queriam passar todo o tempo possível com ele e se o amavam insanamente como os rapazes diziam. Eles não lhe fariam nenhum mal. Daniel escolheu viver com a instabilidade psicológica e emocional dos jovens rapazes. Esse foi o castigo que a vida deu para Daniel. Ser o eterno responsável por cuidar dos filhos dementes da sua falecida amante. Daniel queria ser o centro das atenções em sua família. Finalmente conseguiu o que queria, mas de uma maneira bem inusitada e diferente. Moral da história: aqueles que tanto querem alguma coisa, a recebem, mas também essa troca pode custar muito caro e as surpresas podem vir no momento que menos imaginamos e de uma forma bem inusitada. O que você achou desta incrível história? Deixe sua opinião nos comentários. Sua opinião é muito importante para nós. Obrigado por assistir aos nossos vídeos. Curta o nosso canal. Deixe seu like. Ative o sininho e as notificações. Obrigado por sua audiência.